Olá, meus amigos, boa noite a todos. Faz tempo já que eu não entro aqui para falar com vocês num papo tão gostoso. Não sei quantas pessoas já estão chegando, ou já vão chegar. Isso é muito bom. Como é que você está? Há quanto tempo nós não nos falamos, né? Quer dizer, não sei quem foi no encerramento do último treinamento, então o abraço foi a cores e ao vivo. Isso é muito legal. Mas eu estou aqui para falar a respeito de algumas coisas que eu considero muito interessante. Então, assim, uma das coisas dessas interessantes é o seguinte: a palavra vencer dores. Vencedores. Você é uma pessoa vencedora? Você vence as suas dores, as dores emocionais, as dores físicas, os obstáculos que a vida coloca na nossa frente, muitas vezes até como um grande presente. Porque quando nós conseguimos superar aquele obstáculo, a sensação de vitória, ela é muito grande, ela é muito gostosa. E sempre, claro, um grande aprendizado. Deixa eu ver quem já chegou, para que nós possamos passar. Hoje eu tenho bastante coisa. Ó, Ricardo Mendes, tudo bem, Ricardo? Filipão, ficamos de tomar um café esses dias, acabamos não conseguindo tomar aquele cafezinho, mas fica para a próxima. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Tem o Felipe. Ed, tudo bem, Ed? E mais pessoas estão, não sei mais quantas estão aí, porém, vamos esperar chegar mais um pouco. Mas, de qualquer maneira, a conversa sempre é gostosa. Claro, porque eu lido praticamente todos os dias com as partes emocionais, né, dos seres humanos. Então, eu estou ligando, estou falando, as pessoas ligam. Algumas pessoas querem buscar algum entendimento daquilo que já tem, outros não têm nada. Então, é uma sensação muito gostosa. Eu realmente gosto muito desse meu trabalho. Porque muitas vezes uma pequena palavra, né, uma pequena indicação, as pessoas já conseguem superar obstáculos, principalmente obstáculos emocionais, que é o que nos limitam, né? Esses obstáculos. Eles acabam impedindo muitas vezes que o ser humano consiga um pouco mais daquela felicidade. E é até interessante, eu fiz um pequeno roteirinho aqui, deixa eu ver aqui como é que está. A respeito das dores, porque esses dias, inclusive mais precisamente na quinta-feira, eu tive uma conversa muito profunda, uma conversa até de um longo tempo, com, claro, um dimensionado, uma pessoa que já fez o treinamento, e falando a respeito da possibilidade, na sequência, de conseguir conquistar ou apaziguar a parte emocional, aquela que gera aflições, que geram mágoas, tristezas. E como lidar com isso? Claro, a pessoa saiu do Inner Training Questão de Honra, saiu muito bem, saiu intensa, saiu para frente, otimista, mas quer mais, porque ela viu que apenas raspou em algo que, numa ferida maior talvez, ou alguma angústia maior. E começamos a conversar a esse respeito. E eu resolvi fazer hoje esta live para poder explicar para você como funcionam as coisas. Mas antes, eu quero passar o depoimento da Andréa Anjos. Andréa Anjos, acredito que esse depoimento tenha sido bem propício. Tudo bem, Paty, como é que você está? Boa noite a você também, o Ivan. Ivan, faz tempo que nós não nos vemos. Saudades. Da Sandra também, Sandrinha Beck. Faz tempo que a gente não se fala, né? Eu aguardo, quando tem encerramento, eu sempre aguardo vocês, né? Eu adoro rever pessoas, principalmente aquelas que acabam fazendo diferenças nas nossas vidas. Isso é muito importante, talvez vocês não se apercebam. Quem já participou como o Sininho é aquele treinando que ele vai apadrinhar o grupo que está se formando. Então ele acaba passando com a gente várias coisas. E o Sininho entende, depois que a pessoa é Sininho, ela entende. Você entende, né, Sandrinha? Já foi, alguns aqui já participaram como Sininho, como nós esperamos ansiosamente na parte do encerramento, exatamente para poder dar aquele abraço amigo, rever as pessoas, que sejam, às vezes, por pequenos momentos, mas são abraços que geram energias, que geram combustíveis para tocarmos, muitas vezes, o resto das semanas, né? Mas vamos aí, eu vou passar para você aqui um depoimento
recém chegou para mim esses dias, né, da Andréa Anjos, se ela estiver escutando, espero que ela, logo mais, se ela não aparecer, daqui a pouco, mais tarde, ela vai ver, mas segue aí o depoimento. E vamos conversar a respeito do depoimento logo mais. Aí vai, com vocês, Andréa Anjos. Oi, gente. Tô aqui para dar um testemunho do meu treinamento, do Inner Trainer. E aí eu sempre falo pro Carlos que eu cheguei no treinamento cinza. Eu tava muito mal, muito mal. Eu tinha deixado o piloto da minha vida, o controle total na mão de outras pessoas. Não me sentia mais feliz, não me sentia mais com vontade de viver, tava muito mal. Só chorava. Tive um desequilíbrio emocional muito forte, que eu achei que nunca ia chegar a esse ponto, mas aconteceu comigo. E queria agradecer a equipe de Menção, que me recebeu de braços abertos. E hoje eu voltei a ser o que eu era antes, super extrovertida, comunicativa, cabeça erguida aí para lutar, para tomar soco, levantar, cair, levantar. E eu queria muito agradecer a equipe de Menção e eu super recomendo o treinamento Inner Trainer. Todas as pessoas deveriam fazer. Eu perdi meus medos, hoje eu consigo enfrentar as coisas de uma maneira diferente. Eu queria muito dizer a vocês que das cinzas eu ressurgi e hoje sou uma vencedora. Obrigada, um beijo. É muito bom, né, escutar um depoimento como esse. Mas para mim, assim, é um feedback. A cada depoimento que aparece para mim, que as pessoas mandam, é um grande feedback. Inclusive a Andréa estava no aeroporto, porque ela trabalha no aeroporto, ela estava indo para a Bahia, mas ela trabalha no Free Shop. Então você que, quando for passar pelo aeroporto de Guarulhos, estiver embarcando ou voltando, né, passa lá e procura a Andréa Anjos, dá um abraço nela que ela vai gostar muito. Então assim, aí algumas pessoas me perguntam, o que acontece, como é que no final de semana a pessoa entra daquele jeito e de repente, depois de um tanto tempo, sai bem assim. Para eu explicar isso, eu vou precisar ir até uma lousa. Guarda um minutinho só que eu já vou até a lousa para poder explicar isso para você. Cheguei. Estou aqui para poder explicar o que aconteceu com a Andréa, neste maravilhoso depoimento que você acabou de assistir. Como um ser humano, numa sexta-feira à noite, chega num treinamento sem chão, sem horizonte, achando que não tinha saída, pessimista, não vendo mais a luz no final do túnel. E em poucas horas, ao final do treinamento, ela sai desse jeito, sorrindo, otimista, de bem com a vida, gostando de si, com uma vida planejada, toda cheia de otimismo, com fome de viver. Para que eu te explique isso, é necessário eu contar uma história minha. Eu sei que não deve ter acontecido com você isso. Com meus 20 e poucos anos de idade, num relacionamento que eu tive, após um jantar maravilhoso, fui deixar a minha namorada em casa, na casa dela. Ao se despedir, ela simplesmente disse: Carlos, acabou. Não temos mais nada, não gosto de você, é outra coisa que eu quero. Legal. Enchi o peito e falou: tá bom, não quer mais, tchau. Fechou a porta, ela foi embora, fechei a porta do carro, fui embora com o carro, parei na esquina. E ali eu comecei a perceber o que estava acontecendo. Eu fiquei sem chão. Eu comecei a sentir rejeição, solidão, tipo, nunca mais vou encontrar alguém. O que aconteceu? Tentando achar justificativas do injustificável. Desculpas. Onde foi que eu errei? O que eu fiz? Me culpando por alguma coisa que, tudo bem, era a idade que eu tinha. Era o que eu podia, era a resposta hábil que eu tinha naquele momento, de acordo com a minha idade emocional, de acordo com os meus aprendizados. Nossos pais não ensinam determinadas coisas para a gente. Nós aprendemos na estrada,
no dia a dia, na própria experiência da vida. Muito bem, eu realmente fiquei perdido. Não sabia o que fazer, perdi a vontade de fazer qualquer coisa. Não queria mais sair, não comia, estava realmente mal. Eu estava naquilo que eu chamo de uma espiral. Eu entrei nela, da depressão. Espiral da depressão. Quando se entra nessa espiral da depressão é algo muito complicado. Eu não cheguei até o fundo do poço não, tá? Eu estava já indo em direção a. Foi quando meu irmão me deu um livro. Sem saber. Olha, Carlos, um livro legal que eu li, dá uma lida, é seu de presente. E o livro é Vivendo, Amando e Aprendendo, do Léo Buscaglia. Um livro que eu recomendo. Após esse livro, eu nunca tinha folheado, nunca tinha feito uma leitura deste naipe. Eu fiquei encantado. E nesse momento eu comecei a gostar de mim, a entender o processo de um amor próprio. E claro, me comecei a aprofundar, a buscar outros livros. Naquela época não tinha facilidade, principalmente de técnicas como hoje fluem pela internet, fluem por aí, por todos os lugares. Não existia nem internet, para você ter uma ideia. E aí, numa livraria, um título me chamou a atenção. E eu gosto muito, até hoje, desse título. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Olha que título maravilhoso. É a nossa vida. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Da Barry Stevens. Barry Stevens, acredito que seja isso, que se pronuncia, Barry Stevens. Ela fala sobre a Gestalt. Maravilhosa técnica, não é o caso de explicá-la neste momento. E aí, aos poucos, eu comecei a entender o meu processo. Comecei a fazer treinamentos, a ir atrás de palestras, mais livros e livros e livros, cursos de aperfeiçoamento, de autoconhecimento. E, fazendo uma analogia, a nossa vida como um iceberg, um grande iceberg. O problema é que quando nós navegamos, nós normalmente olhamos, nós, seres humanos, normalmente olhamos apenas a ponta do iceberg, aonde sentimos os medos, as tristezas, onde sentimos a raiva, onde sentimos a ansiedade, onde sentimos a angústia, mágoas, e assim vai, tantas outras coisas. Aí eu comecei a descobrir o que significa realmente, eu vou até colocar aqui nesta ponta, o que significa ver. O que significa ver? Que é visualizar o eu real. Quando eu entendi o que significa esse significado e comecei a compreender este meu mundo, a descoberta desta parte do iceberg, a desmembrar esta parte do iceberg. Como um grande caçador de aventuras, eu fui me aprofundando, eu fui conhecendo cada vez mais o meu eu real, entendendo quais os motivos eu sentia medo, para que serve o medo, para que serve a tristeza, para que serve raiva, para que serve tantas outras coisas. Eu fui compreendendo essas emoções. E mais ainda, compreendendo por qual motivo algumas delas muitas vezes me limitavam e outras impulsionavam. E a partir deste instante, eu comecei a pilotar a minha vida. Comecei a pilotar a minha vida. Comecei a sair dessa espiral. Hoje, dificilmente eu entro nela. Sou ser humano, posso até que a gente entre por algum motivo. Porém, hoje, quanto mais eu busco o meu autoconhecimento, mais difícil fica eu entrar em qualquer espiral, principalmente aquelas que me levam ao fundo do poço. Por isso, o Inner Training Questão de Honra é um treinamento que ali se trabalha o quê? O ser humano, se trabalha os comportamentos limitantes, comportamentos impulsionadores, trabalha muito a autoestima, o amor próprio, projeto de vida.
Ali se trabalha vivencialmente, através de dinâmicas, sem expor ninguém. Um mundo diferente, o seu mundo. E ali é possível retomar a rédea da sua vida e colocá-las de volta em suas mãos. O Inner Training faz com que o ser humano saia do treinamento gostando muito de si. E principalmente sabendo que pode pilotar a sua própria vida, pode escolher entre dizer sim e não, pode escolher entre querer ou não querer alguma coisa. A escolha da reação. Acontece o fato, a pessoa consegue escolher como reagir. E só isso já é um ganho muito grande. Mais ainda, a pessoa sai do treinamento vendo a luz ao final do túnel, com um chão forte, com bases sólidas, um horizonte que vai se descortinando à sua frente. Claro que esse é o primeiro, dimensão de treinamento, desenvolvimento pessoal. Nós temos uma série de 5 treinamentos, mais workshops, mais palestras, mais uma série de coisas, onde o ser humano vai cada vez mais buscando o seu eu, conhecendo esta parte misteriosa, essa parte que normalmente é desconhecida, porque não nos ensinam nas escolas quem somos nós. Nos ensinam um monte de coisa, mas não ensina quem é você, o que você deseja ser, por que você deseja ser o que quer ser, o que te limita, o que faz você caminhar, o que faz você despertar emoções, o que te motiva. E isso é necessário nós compreendermos para que possamos ter uma vida saudável, pelo menos uma vida emocional saudável. Por isso, eu te convido, venha conhecer o Inner Training Questão de Honra e, com certeza, ao sair, provavelmente você dará um depoimento como esse, um depoimento vivo. Quer conhecer mais depoimentos? Entre aqui na nossa página, deve estar em algum lugar aqui do quadro, entre aqui na nossa página e conheça depoimentos, porque normalmente os seres humanos têm medos que nem entendem por quê. Pessoas com medo de barata, tudo bem, barata é um medo mais normal. Medo de borboleta, medo de lagartixa, coitadinho, o bichinho não faz nada. Medo de pássaros, medo de rato, de cobra. Teve uma pessoa que tem medo de dinossauro. Como pode? Medo de dinossauro. Acontece, né? Fazer o quê? E isso limita. Quando nós nos livramos desses medos, dessas inseguranças, nós destravamos as nossas vidas. Abrimos a vela do nosso barco e caminhamos em direção, ou navegamos em direção àquilo que queremos conquistar. Aguardo você, Inner Training Questão de Honra, e mais um depoimento. Entre lá na página, veja os outros depoimentos, converse com quem já fez e eu te espero lá. É com você. Opa, cheguei. Espero que a explicação tenha sido boa aqui. Peraí, deixa eu tirar o áudio aqui. Tem 2 áudios aqui. Pronto. Eu vi algumas pessoas que faz tempo que eu não vejo. Canete, que saudade de você. Estou tentando falar com você já faz tempo. É bom que você está me vendo. Vamos ver se amanhã nós possamos nos falar. Mas é isso. Algumas pessoas me perguntam, poxa, qual é a magia do Inner Training Questão de Honra? Porque não é só o Inner Training. Você que está aí, que já participou de outros, você que já passou pelo Expandindo, o Limite da Honra, Reencontrando o Seu, R2, agora esse ano tem mais outro treinamento, nós vamos mexer com crenças. É algo assim, quando nós começamos a galgar exatamente aquele ver, a entender o ver, nos aprofundamos no nosso eu real, dificilmente alguém pilota as nossas vidas. E umas coisas que eu mais escuto quando vocês indicam algum afiliado, e recentemente uma pessoa fala, treinamento é caro. É porque as pessoas não sabem a diferença entre valor e preço. E um escritor chamado Oscar Wilde escreveu o seguinte: vivemos em uma época onde sabemos o preço de tudo e o valor de nada. E é exatamente isso que acontece.
preço é o que se paga e o valor é o que se leva. Vamos lá, no caso da Andréa Anjos, ela pagou o preço para poder ingressar no treinamento. Agora, o que ela levou com ela, como você que está nos assistindo, qual o valor agregado em cima disso? Porque um dos grandes objetivos do Dimensão é que o treinando possa ter uma vida própria. O ser humano, vamos chamar de ser humano, claro que ele é um treinando até um certo ponto, depois nós entendemos que, como ser humano, ele vai ganhando vida. Ele vai ganhando uma vida própria, sem depender de ninguém, não esmolando mais amor de ninguém, parando de ficar ciscando por aí. Ou seja, começa a pilotar o manche. É isso aí. Por isso, quando nós falamos a respeito de emoções, mesmo você que já passou pelo Inner Training e alguns outros, entenda esse iceberg. Entenda o mergulho que é necessário nos aprofundarmos. É exatamente descobrir aquela coisa misteriosa que somos nós mesmos. E é uma viagem, como diz, uma viagem insólita, né? Uma viagem profunda, uma viagem ao desconhecido. Na verdade não é uma viagem, é uma jornada. Porque quanto mais nós vamos descobrindo de nós mesmos, mais ricos nós vamos ficando. E quando dizem que ao final do arco-íris tem um pote de ouro, nós somos o final do arco-íris. Por isso, é muito importante nós estarmos atentos a tudo isso. Hoje eu só quis exatamente mostrar um pedaço disso. Eu quero ver se uma vez por semana eu consigo entrar aqui, trazendo um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de explicação. Eu acredito que a semana que vem eu vou mostrar aqui a diferença ou porquê ser para ter. O que acontece? Como funciona isso, ser para ter? Só que entre ser e ter, tem uma coisa, entre eles tem algo muito, muito importante no meio disso, que as pessoas não se dão conta. Acha que agora eu sou, então eu vou ter. Não, ainda está longe disso. O precisar ser é começar a buscar o ser real, o ser interior, o seu ser mais honesto, o seu ser mais digno, mais bonito, que é você. Que infelizmente, aos poucos, quando crescemos, a própria sociedade, educação e tudo mais, vão nos moldando, né? Vão nos colocando uma forma e acabamos, em alguns momentos, nos limitando dentro dessas formas. Porém, precisamos realmente dar aquele grito de liberdade e sair dessa casca. Para que possamos, pelo menos... Olha, ontem, o meu filho me corrigindo, querendo me corrigir, e foi muito legal isso, Rodriguinho, que nós estávamos falando a respeito de você é feliz? E ele falou, não, papai, nós não somos felizes, nós temos momentos, mais momentos de felicidades ou não. Então, olha, 8 anos de idade, é legal como uma criança escuta, né? Exatamente, a felicidade é só um estado, eu posso estar feliz ou posso estar triste. Eu olhei para ele e falei, tem razão, meu filho, é verdade. Porém, quando nós conquistamos muitos momentos de felicidade, porque nós estamos pilotando e começamos a ver a vida de uma maneira muito melhor, então aí talvez você possa falar, eu sou feliz. Mesmo que você tenha alguns momentos de tristeza, porém você é feliz. Por quê? Porque o fato acontece, porém a maneira com que você enxerga o fato não é pessimista, é otimista, é com esperança, é com aprendizado. E isso faz toda a diferença. Então a diferença, entre ser para ter, é algo muito misterioso. E deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa que eu precisava falar para vocês, que eu escrevi aqui. Eu acho que é só isso. Dentro da lista que eu ia mostrar, era exatamente essa parte de falar do ser e ter, e falar dos próximos treinamentos. Esse ano nós vamos ter algumas novidades. Você que acredita que, puxa vida, não sei se eu vou investir em mim, ou tomar cerveja, ou viajar, é uma opção. É uma opção. Eu investi muito em mim. Eu investi muito e ainda estou investindo. Este ano é mais um ano de investimento. Por isso, Canete, quero falar com você, tá? Esse ano é um ano de muito investimento. Por quê? Nós precisamos
pelo menos na minha opinião, na minha maneira de ver o mundo, nós precisamos estar cada vez mais, com cada vez mais conteúdos e aptos de nós mesmos. E aí, evitando conflitos, evitando confusões, ou saindo, né, por este lado, para ter uma vida um pouco melhor. Muito bem. Boa semana para vocês. O dragão daqui a pouquinho, o dragão não, o dinossauro eu vou estar solto aqui no quintal, preciso dar um jeito de controlá-lo, né? E quem sabe a semana que vem a gente vem com mais novidades para você. Olha, muito obrigado por estar aí escutando no seu tempo, né? Dedicando o seu tempo ao meu tempo. E nos falamos em breve. Qualquer coisa, é só me chamar no WhatsApp, Facebook, telefone, onde você quiser. E outra coisa, eu estou colocando agora uma página minha, pessoal, só para dimensionado. Então eu já estou espalhando aí, entre na página e solicita amizade, porque encontrar são mais de 1.000 e tantos, 2.000 dimensionados, eu vou ficar meio maluco. Então assim, se você está escutando isso, recebeu a mensagem, entra lá, solicita amizade, porque só terá dimensionado nessa página, tá? Olha, uma boa noite. A você que vai nos assistir, está nos assistindo depois, já não é uma live, é a gravação da live. Muito obrigado por estar assistindo e até a próxima. Fiquem com Deus. Eu sou o Carlos Alberto Saad, que esqueci de falar, mas não tem problema, do Dimensão Desenvolvimento Pessoal. Com você. Tchau.